Já são meses de pandemia. E os danos nós vemos não só nas doenças mentais, mas as doenças da pele que vêm surgindo, como o caso da psoríase, que atinge 3% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde. E ela precisa de muita atenção. Quer saber mais sobre? Então venha comigo e mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com a dermatologista Valéria Junqueira, mas antes de começar a nossa conversa, convido você de casa a se inscrever no canal, clicar aqui no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar material novo, você receber notificação. Valéria, fala pra gente, nesse período de pandemia se intensificou muito o número de casos de pessoas com psoríase. Aí, o que seria psoríase no caso? Bom, a psoríase é uma doença inflamatória crônica e autoimune e ela não é contagiosa. Essa psoríase, ela também está ligada ao estresse. Porque como ela é uma doença inflamatória, o estresse leva à formação de células inflamatórias. E com essa questão de ficar todo mundo em casa, paralisado, desempregado, muita gente estressado, quem já tinha psoríase piora e as que têm mais tendência a ter, por exemplo, quem tem na família alguém que tem psoríase, você tem mais tendência a ter, com o estresse que está ocorrendo nesse momento, vai aparecer a psoríase. Então, está aumentando sim o número de casos. É bom explicar porque muitas pessoas ainda não conhecem, não sabem identificar o que é uma psoríase. E aí eu te pergunto, como que é apresentado? Bom, a psoríase, ela apresenta na pele com umas placas vermelhas e que elas são mais altas, brancas por cima, que são cascas. Elas ocorrem mais nos cotovelos, nos joelhos e na região lombosacra. E também a psoríase não é uma doença que só aparece na pele. Ela pode aparecer também nas unhas e nas articulações, que a gente chama de artrite psoriásica. E por que que isso acontece? Como assim, tipo, como que surge isso no organismo? A psoríase, Sim. como ela ainda apesar de saber que é uma doença inflamatória, que é uma doença autoimune, que é o próprio organismo criando, assim, matando as células, né, e piorando, mas ainda não tem assim uma causa complexa. Mas a gente sabe que também algumas outras doenças, como as doenças metabólicas, que é o caso da obesidade, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, isso também ajuda a piorar a psoríase. E aí eu te pergunto, os sintomas que você falou é muito semelhante também com dermatites, né? A dermatite seborréia, por exemplo, ela apresenta algo similar. Como diferenciar? A dermatite seborreica, ela aparece mais em áreas que tem mais glândulas sebáceas, porque a dermatite seborreica, ela vem de glândulas sebáceas. E as glândulas sebáceas se localizam mais no couro cabeludo, mais na região da testa, no nariz, na região do colo, às vezes nas costas, e elas já são uma descamação bem mais fina do que da psoríase. A dermatite seborreica, ela também, tanto a psoríase quanto a dermatite seborreica, coça, né? E todas as duas também estão interligadas com o clima. No inverno, elas pioram. No verão, elas melhoram. E a psoríase, ela pode apresentar graus mais avançados ou feridas mais fortes, Sim, mais graves? pode ser que seja, né? Tem umas formas mais localizadas, tem outras que podem estender para todo o corpo, estender para as unhas, né? E também estender para o couro cabeludo. Então, a psoríase, ela é uma doença
que tem várias formas, inclusive assim a gente chama de psoríase gutata. A psoríase gutata é como se fossem pequenas gotinhas, pequenininhas, uma descamação bem pequenininha que ocorre muito mais em criança após uma infecção por uma amidalite, por estafilococcus. Ela aparece com a psoríase gutata, que desaparece até sozinha. A psoríase vulgar, e que são essas placas, né, eritematosa, com crostas bem brancas, que vai nos cotovelos, joelhos e mais lombosacra. E tem a psoríase eritrodérmica, que fica vermelho o corpo todo, que às vezes é até mais difícil de fazer o diagnóstico clínico, que às vezes tem que fazer até uma biópsia. Né? E tem a psoríase pustulosa, que vão dar pus, e tem uma outra também, que ele fala que é a psoríase palmo-plantar, que ela vai dar na palma da mão e na planta do pé. Também tem. Então, existem vários tipos de psoríase. Depois dessa apresentação toda, vem uma pergunta assim, de extrema importância. Psoríase tem cura? Infelizmente, até hoje, como nós não sabemos, na realidade, qual que é o gatilho para a formação da psoríase, então nós temos o tratamento para controlar. E é super importante que a pessoa saiba que ela não tem cura, mas tem controle. Então, não é um tratamento que a pessoa tem que estar constantemente procurando o médico que ela está tratando. E existem vários tipos de tratamento. Quando ela é mais em lugares, poucos lugares, que ela seja, por exemplo, só tem nos cotovelos, no joelho, então dá para fazer só tratamento tópico. O tratamento tópico ou pode ser com corticoide, né? Pode ser com calcipotriol, existem outros medicamentos que podem ser usados topicamente, e também uma hidratação da pele. No caso, seria talvez uma pomada? Isso, são pomadas. Quando é pequeno, é restrito, não precisa de usar um medicamento via oral. A gente pode usar só tópico, né, que seria um corticoide, que a gente usa de alta potência, que seria o clobetasol, e também tem o calcipotriol, que é um poupador do coisa. Também tem outros, que é o pimecrolimus, tacrolimus, que também pode ser usado, apesar de ser off-label, o mais importante seria o corticoide. Mas, e também, quando ele evolui muito, não conseguimos tratar só topicamente, existe outros medicamentos. E existe, já pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, um consenso de psoríase, inclusive no tratamento. Então, a gente começa, por exemplo, com metotrexato. Tomou durante 3, 4 meses, não melhorou. Então, a gente passa para a ciclosporina, não melhorou. Vamos para a citretina, não melhorou. Aí a gente tem os biológicos, que são os mais modernos, biológicos, imunobiológicos, que são os mais modernos, muito caros, mas que alguns já são liberados pelo SUS. Mas como eles trabalham na parte imune, aí tem que ser pedido uma série de exames antes, ver se ele já não teve tuberculose, então pede raio-x de tórax, pede PPD, pede hemograma, pede HIV 1 e 2, pede também de sífilis, de tudo, para ver se ele é totalmente saudável, para poder utilizar esses medicamentos biológicos, que tem o etanercept, o ustekinumab, adalimumab, tem vários, mas que hoje em dia já estão alguns ainda não são liberados pelo SUS, mas outros já estão liberados pelo SUS. E aí eu te pergunto, já que não se tem um fator comprobatório já do que ocasiona a psoríase, e aí eu te pergunto se existe alguma forma de prevenir, já que tem a possibilidade de ser hereditário, existe alguma forma, algo para se fazer para que não se tenha psoríase? Não existe ainda. Você Ainda só vai não descobrir existe. quando começa a manifestar no corpo. Com certeza. É por aí mesmo. Então, o melhor método é se cuidar, não só na questão das pomadas, mas também a alimentação interfere, né? Sim,
ter uma dieta saudável é importante. Hoje em dia eles estão vendo também que falta de vitamina D também agride a psoríase, então a gente pediu os exames para ver se a vitamina D está baixa para poder suplementar essa vitamina D, né? Outra coisa importante também, né, é tomar o banho mais morno, pouco tempo na água, pouco sabonete, enxugar e logo acabou de enxugar, passar um bom hidratante na pele, porque a gente chama da pele de barreira, como se fosse uma barreira, a barreira cutânea. E a barreira, o mais importante dela, ela está hidratada, porque se ela não estiver hidratada, tudo pode entrar e fazer mal pra gente, né? Então, por isso que a gente deve deixar bem a pele hidratada. E por que essa relação da psoríase com a questão psicológica, do lado emocional? Porque essa relação toda, quem sofre de ansiedade, depressão, ela acaba desencadeando também um caso mais grave de psoríase, né? Mais avançado. Então, por que essa relação? Essa relação é devido ao estresse, né, com algumas substâncias neurológicas, né, elas vão fazer com que ocorra mais processo inflamatório. E como psoríase é uma doença inflamatória, vai piorar. E então, depois, Valéria, de uma conversa tão boa e produtiva como essa, fica a importância das pessoas ficarem atentos, né? A qualquer mancha, qualquer manifestação diferente no corpo e, se for diagnosticado com psoríase, tratar, né? Isto, com certeza é muito importante e ele saber que ele não vai ter um medicamento que vai curar, que vai controlar e que ele não desista do tratamento. Como eu aprendi com a minha professora dermatologista, que a gente tem que ter paciência, resistência e tolerância, porque senão a gente não consegue ir em frente. Sem dúvida. Valéria, muito obrigado. Nada, Nossa, obrigada foi a muito você pelo enriquecedor, demais convite. da conta. Muito obrigado. E agradeço você também de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem temos mais um encontro marcado. Um grande abraço.